Por exemplo, não sei se vocês lembram de um sequestro que teve na Ponte Rio-Niterói, parou o Rio de Janeiro, eu era repórter. Não sei se você lembra, mas eu passei a vida inteira em São Gonçalo, Niterói. Então, você Aquele lembra. dia a ponte parou e eu não voltei pra casa. Então, eu era repórter desse dia. Me conta tudo. Então, eu Essa fui... história é muito boa. Que teve o sniper, do BOPE, que teve um negócio do governador também lá depois? Teve o negócio do governador, Me conta. o então governador, não é mais. Me falaram, Lívia, vai lá pra Rio Farms, no Rio Comprido, cobri uma história lá na Rio Farms, 5 da manhã. Cheguei na Rio Farms, tinha Quem acabado... que é Rio Farms? Rio Farms é porque dá medicamento de Ah, graça, tá, o filho do população. Fernandão recebe lá também. Eu fui pra porta e de repente me manda uma mensagem, uma subchefe de reportagem assim, Lívia, acho que tem um ônibus enguiçado na ponte Rio-Niterói. Você consegue correr lá pra ver? Falei, pô, claro, enguiçado na ponte a essa hora vai dar problema. Quando eu tô no caminho, falaram, então não é enguiçado, foi sequestrado. E aí eu já percebi o peso daquela cobertura, e aí fomos a primeira equipe a chegar. Eu lembro que o operador de áudio deixou eu e o cinegrafista no meio da ponte, assim, tipo, quase aquela coisa assim, ó, vai! E aí chegamos lá, era um ônibus sequestrado, o BOPE já tinha fechado, né, a ponte num sentido só, o sentido Rio, o sentido Niterói seguia aberto, o ônibus estava atravessado no sentido Rio. E aí começa o burburinho, com o avançar das horas, é o horário do rush, pessoas saindo de casa. E aí que eu comecei a entrar ao vivo. Ficou sozinha lá ao vivo, chegou primeiro que todo mundo. Cheguei primeiro que todo mundo. Aí outras emissoras conseguiram chegar, mas da Globo era só eu. Até que veio um cara do BOPE, um policial, e falou assim, oi, você é da Globo, né? Aí eu falei, depende. Falei, sou ele. Esse helicóptero aqui, que o Genilson tava sobrevoando, manda parar agora. E quem era eu pra parar helicóptero, GV? Com o Genilson Araújo. Aí eu falei, mas por quê? Aí ele, porque se vocês continuarem sobrevoando, vai atrapalhar o nosso esquema aqui. Aí ali eu percebi que eles estavam montando alguma situação que não podia ter helicóptero. E aí eu liguei pra direção do que tava falando comigo e falei, olha, pediram pra parar o helicóptero. E aí o meu diretor na época, vou parar nada! Eu falei, olha, se der problema, vão dizer que a culpa é nossa, é da Globo que tá sobrevoando. Aí ele, vamos parar o helicóptero. Mas agora é o seguinte, tá tudo contigo aí embaixo. E aí é aquela coisa do o Zé que fala, esse jogador de decisão, que aí você mata no peito, ou você fala, ferrou. Você pede pra sair. Eu gosto dessas coisas, de decisão. Falei, agora tá comigo, então tá comigo. E eu tinha entrado no Bom Dia Rio, não tinha tanto tempo. Eu entrei em janeiro, aquilo era agosto, vai. Não tava tão experiente. Pouquinho. E aí que foi tudo comigo, e no momento em que eu tô ao vivo, o sniper atira no sequestrador, e aquele tiro foi ao vivo, no momento em que eu tô lá. Foi ao vivo, E aí Lívia? todo mundo se tacando no chão, e aí eu não me taco no chão, eu dou uma rateada pro lado assim, e aí eu já ouvi gente falando, medrosa, aí teve gente corajosa. Eu fui criada na Praça Seca, Rio de Janeiro também. Não é lá esse Jardim do Éden. Barulho de tiro não é tão desconhecido assim da minha realidade, da minha infância ali. Eu falei, bom, realmente eu não senti medo. Eu tava de costas, falei, caramba, o que tá acontecendo? E aí o sequestrador foi morto. Infelizmente... Foi um tiro só? Ai, eu já não me lembro se foi um tiro só. Acho que foi, né? É sniper, né, normalmente? Eu cheguei a ver os snipers se posicionando, não eram só, eram mais snipers. Será que o helicóptero... Porque assim, eu vejo muito o Atirador, aquele filme com Morgan Freeman, o Mark Wahlberg, que eles fingem que ele que atirou. E aí, tudo interfere na bala, na munição, né? Vento, temperatura. Sim. E será que a pressão que o helicóptero baixo interfere na trajetória? Deve ser isso, né? Eu acho que pode ser, mas tinha uma coisa que eles avisaram na hora. Idiota que eu fiz. Como é que ela vai saber disso? Ela não é do BOPE. Não, né? mas tem uma informação importante que os policiais me falaram. O sequestrador, ele tava assistindo ao Globoplay dentro do ônibus. Isso aí é mexendo na Globo, para. Não, é sério? Ele tava assistindo a reportagem. Eles falaram, ele tá sabendo tudo que tá acontecendo por cima, porque vocês estão mostrando posicionamento do Pô, mas jabá sniper. pro Globo é isso, tá? Bom, Jabá, peço pô. perdão. Não, aqui não. Ah, tá, pode Utilizar. ser. Pô, aqui a gente fala de tudo. Fica a dica pra eles. Cara, olha só. O cara tava usando. Será que ele tinha senha ou ele pegou de alguém? Não, olha, Porque eu pego dos outros. há 2 semanas eu conheci por acaso uma pessoa que estava nesse ônibus, que tá trabalhando comigo, na Aleatório. agência que eu tô hoje, e ele me falou que o sequestrador estava vendo o jornal. Ele não disse que era Globo, ele falou, ele estava assistindo, ele sabia o que se passava. Então, eles não estavam tão doidos de mandar o helicóptero parar.
E aí que foi abatido o sequestrador, foi um momento de tensão, óbvio, e depois chegou o Wilson Witzel, então governador, comemorando, uma cena bem dantesca, e tinha gente comemorando ali na ponte. Não tinha comemoração, era uma cena triste, né? Tinha mais gente dentro do ônibus ou foi aquele tipo de um 74 que ficou só o assassino? Não, o ônibus estava cheio, as pessoas estavam vindo pro Rio, mas só foi o sequestrador morto. Um 74 ali foi uma coisa, né, que não deu certo. Olhar. Sabe o que eu tô pensando aqui? Ah. Fiquei até arrepiado quando eu pensei, mas não queria cortar essa explicação. Pesei o clima, né? Claro que não, sei formar. Pô, você viveu um dos maiores momentos ali daquele ano, né? Você ao vivo, não é isso. Quando a gente começou o curso da Vanessa, pra quem não lembra, a Vanessa teve a história exata, que foi quem deu aula pra gente, exatamente igual da Lívia no ônibus 174. É verdade. Ligaram pra ela e falaram, o ônibus tá sequestrado. Ela foi, ficou ao vivo. A frase que você usou, só tinha eu. Ela usou no dia que ela deu a palestra pra gente, ficou sozinha lá. Infelizmente, o final foi diferente, que pra morrer a professora era muito melhor que tivesse sido aquele, né? Ele morreu também depois, né? Não, mas assim, que se fosse o mesmo desfecho sim. E ele morreu depois em outras circunstâncias. Mas eles certamente aprenderam com a situação do 174. Essa situação agora, claramente, havia uma preocupação absurda, né? De que não acontecesse o mesmo do 174. Porque senão seria uma lambança anos depois. Mas não foi sniper no 174, foi um cara com um fuzil desse tamanho nessa distância aqui. É verdade. Aí é difícil de... Nesse caso foi sniper, eles se posicionavam. Eu lembro que eu cheguei até a mostrar um sniper ao vivo. E aí no meu Twitter, porque a gente fica acompanhando em tempo real a cobertura, falaram, para de dizer onde o sniper tá. E você, o jornalista, ele quer relatar tudo. E aí eu parei. E foi um toque legal, isso é bom de saberem, né? Que você tem uma temperatura ali, quando você lê comentário, você não pode ignorar. O público, ele tá falando com você. Claro. Então essa cobertura me marcou muito, e a partir dali, o meu patamar na empresa foi elevado, não salarialmente, mas elevado assim. Quebra tudo. Eu era capaz de pegar qualquer cobertura ao vivo. E olha que curioso, vocês repostaram essa entrevista que eu fiz com o Eduardo Tchau ano passado, falando sobre isso. E a editora-chefe do Bom Dia Rio acabou de me escrever assim, inesquecível, porque ela estava no cargo há 6 meses. Então foi meio que o batismo dela e meu, Michele Domingues. Ela me escreveu vendo o seu corte. Que baita batismo, né? Baita batismo. E a partir dali a gente estava preparado para tudo, né? Olha só que a gente pegou. Se amarrou no corte que eu sei, né? Batemos 180 mil inscritos aqui no YouTube. Se inscreve aí. Ajuda a gente a chegar a 200 mil inscritos.